Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos compartilhando acerca da sua palavra. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 14 ao 17. Amém? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Sendo Tu, ó Senhor, o Deus, o Senhor dessa palavra, que o Senhor possa nos usar nessa manhã, para que a porção da Tua palavra possa falar aos nossos corações. E que Teu nome seja engrandecido, exaltado, e que o amor pela Tua palavra, Senhor, possa aumentar. Que o comprometimento com a Tua palavra, Senhor, possa aumentar cada vez mais na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amados, o tema da nossa reflexão nessa manhã é valorizando a Bíblia em meio a tempos difíceis. Valorizando a Bíblia em meio a tempos difíceis. Como o pastor falou, né, hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Esse dia, ele é colocado pela Sociedade Bíblica Brasileira como um dia que foi estabelecido para colocar a Bíblia em evidência, chamando a atenção dos brasileiros para a importância das Escrituras para a vida e para a sociedade. Então, lá no site da Sociedade Bíblica Brasileira, falando sobre essa questão do dia da Bíblia, eles dizem que o propósito, né, de ter instituído esse dia da Bíblia, né, o foco é justamente trazer a Bíblia para o centro, né, das nossas vidas, para o centro, né, da igreja, para o centro da sociedade, passando para as pessoas a importância, a relevância que a Bíblia tem, não só nas nossas vidas, mas na sociedade como um todo, né? A gente sabe que se realmente a sociedade vivesse os princípios bíblicos, teríamos uma sociedade totalmente diferente. Essa comemoração iniciou-se na Inglaterra, em 1549. E no Brasil, ela começou em 1850, com a chegada de alguns missionários europeus e americanos ao nosso país. E no Brasil tem até uma lei federal, número 10.335, que é a lei que regulamenta, né, que dá validade a esse Dia Nacional da Bíblia. Mas existem, né, outros lugares, existem outras realidades em que não se pode ter a Bíblia, não se comemora o dia da Bíblia. Existem lugares que realmente você ter a Bíblia é um crime. Lá no portal do Portas Abertas, tem um relato de uma família de 5 pessoas na Coreia do Norte, que foi pega, né, tendo um exemplar da Bíblia em sua casa, e que todos foram presos, segundo a reportagem do portal, diz que foram presos com prisão perpétua, só porque tinham um exemplar da Bíblia na sua casa. E pior, um desses presos era uma criança de apenas 2 anos, porque eles cortam mal pela raiz, digamos assim, na visão deles, né? Então, criança, adulto, tudo que tiver ali inserido naquele contexto, eles tentam eliminar para que a palavra de Deus ela não seja propagada
naquele país. Essa é a realidade de muitos países hoje. Enquanto nós temos a liberdade de podermos comemorar o dia da Bíblia, enquanto nós temos a liberdade de termos vários exemplares da Bíblia em casa e também nos celulares, né, os aplicativos, várias versões, vários tipos de Bíblia de estudo. Enquanto nós temos tudo isso, existem países que não podem, que só o fato de tê-la é um crime. E aí, a gente já começa pensando nesse dia, né, o que é que nós temos feito com essa liberdade, né? O que é que nós temos feito pelo fato de podermos estar aqui reunidos, num grande número de pessoas, né, justamente, querendo ou não, comemorando também, né, o culto é para louvor e adoração a Deus, e a Bíblia é a sua palavra, então comemorando também essa liberdade, esse privilégio que nós temos de podermos ter um exemplar das Escrituras nas nossas mãos. Embora com a tecnologia muitos tenham evitado, né, andar com a Bíblia física, mas com certeza, se quiser, tem. Mas tem andado pelo menos no aplicativo do celular. E aí, no cenário religioso daquele primeiro século, né, quando Paulo escreveu, a situação não era muito diferente. Naquele contexto, Paulo alertava a Timóteo sobre as falsas doutrinas. A gente pode ver isso lá no capítulo 2 dessa epístola. Podemos ver também que ele alertava a Timóteo sobre a corrupção dos homens nos últimos tempos. Lá no capítulo 3, verso do 1 ao 9. Além da própria perseguição, né, política do império, que também era algo que era presente na vida da igreja. Mas mesmo diante de todas aquelas dificuldades, mesmo de tudo que ele vinha passando ali para Timóteo, mostrando, né, que realmente existiam pessoas que estavam trabalhando contra a propagação do Evangelho, que estavam trabalhando contra a pregação da palavra, mesmo ele alertando a Timóteo que realmente existiriam pessoas que não iriam dar a mínima à mensagem, né, que iriam realmente se corromper cada vez mais no pecado, mesmo mostrando para Timóteo que existia uma perseguição, né, que ele poderia ser preso, poderia sofrer por conta daquilo, mas mesmo assim Paulo leva essa mensagem para Timóteo e ele permanece firme até a morte. Esse texto que nós lemos justamente está inserido na última carta de um perseguido religioso. O apóstolo Paulo estava preso, provavelmente em Roma, durante o reinado do imperador Nero, justamente porque pregava a palavra de Deus. Então, Paulo era um preso político por conta daquela mensagem, mas ele estava ali influenciando, ele estava ali incentivando a Timóteo a permanecer firme na sua missão. Então, mesmo preso, Paulo traz uma palavra de encorajamento, alicerçada na promessa de salvação em Cristo, para Timóteo continuar firme na fé e a ser um bom líder, mesmo diante de tempos difíceis. E aí nós podemos ver que no capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Então, Paulo, ele usava os seus sofrimentos não como algo ruim, não como algo que viesse ser um obstáculo para se continuar pregando a palavra, mas como algo que seria bom de ser compartilhado, porque ele entendia a promessa que estava por trás daquela vida de sofrimento. No capítulo 2, verso 3, também ele vai dizer: participa também dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então, a visão que Paulo tinha com relação às Escrituras, a visão que Paulo tinha com relação à sua importância, a relevância, a mensagem que ela levava para as pessoas, era algo que o fazia cada vez mais estar convicto de que era necessário que ele incentivasse Timóteo a continuar com aquela pregação daquela palavra, porque era algo que era necessário para a igreja, para a sociedade e para o mundo. Mesmo preso, Paulo sempre estava trazendo essas palavras de encorajamento. Então, assim como Paulo encorajava Timóteo de maneira realista, mostrando para ele a realidade de uma vida piedosa em Cristo, assim também, de uma maneira mais ampla, as Sagradas Escrituras nos alertam desta realidade de sofrimento.
Textos como João 16:33, né, que Jesus vai falar, né, que nesse mundo teremos aflições, né, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E tantos outros, Romanos 8:17, 1 Pedro 4:13-19, vários textos nos trazem esse alerta, mostrando que ao estarmos firmes, ao perseverarmos na pregação da palavra, nós teremos tribulações, teremos aflições, mas precisamos permanecer firme, porque fiel é quem nos trouxe essa palavra. E na verdade, todo o relato bíblico, ele vai nos passar isso. Se formos olhar a vida dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Cristo, sempre passaram por situações as mais diversas possíveis, justamente por estarem fiéis, proclamando a palavra de Deus. Então, por que seguir as orientações deste livro que nos chama para uma vida de sofrimento? Às vezes parece um pouco contraditório, né? Então, muitos achavam que os cristãos eram malucos, né? Eram doidos, né? Porque sofriam tanto por algo que na mente deles não fazia sentido nenhum. Então, por que dar a própria vida propagando a sua mensagem? Ou melhor, por que comemorarmos hoje a existência desse livro? São perguntas que nós precisamos ter as respostas muito certas no nosso coração. Porque o caminho que a palavra de Deus nos conduz é um caminho de muitas dificuldades, é um caminho de muitas adversidades, mas é um caminho que nos conduz a um bem maior, a algo muito maior. Então, como podemos ver, Paulo já estava no fim da sua carreira ministerial. Já havia passado por muitas lutas e provações. Se vocês forem ler lá em 2 Coríntios 11, do 16 ao 33, ele vai relatar lá todos os seus sofrimentos, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que ele passou em prol da proclamação do Evangelho. E agora ele estava preso. E em tom de despedida, como nós podemos ver aqui, no capítulo 4, verso do 6 ao 8, ele vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, com esse tom de despedida, Paulo ele procura encorajar Timóteo, usando justamente como fonte de encorajamento aquilo que era a razão do seu sofrimento, as Sagradas Escrituras. Então, Paulo encoraja Timóteo justamente com aquilo que o estava fazendo ter uma vida sofrida, uma vida de dificuldades, de perseguições, porque Paulo entendia que a única possibilidade de Timóteo, que Timóteo tinha de resistir às pressões e aquelas adversidades, era se ele fosse fiel às Escrituras. Então, meus irmãos, a gente pode ver o nível de comprometimento, o nível de fé, o nível de relacionamento que Paulo tinha com as Sagradas Escrituras. Ele realmente conseguiu entender a mensagem que estava ali naquelas palavras, naqueles textos, e vivia em função dessas palavras. E aí, diante do que a gente viu, nós podemos dizer que Paulo escreveu tudo o que ele gostaria que Timóteo soubesse, para que ele se sentisse encorajado e tivesse êxito no seu ministério, sendo fiel às Sagradas Escrituras. Então, Paulo ele trouxe as informações que ele esperava que Timóteo ouvisse. E a gente pode ver que realmente Timóteo, ele deu sequência à obra. Realmente ele viveu para proclamar o reino. Realmente, após a morte de Paulo, ele se manteve firme, levando em consideração sempre aquilo que Paulo orientava a Timóteo, que ele fosse fiel à sã doutrina, que ele não permitisse que ventos de doutrina, que falsos ensinamentos fossem inseridos na sua palavra, mas que ele pregasse tudo aquilo que ele havia aprendido de Paulo e também da sua avó e da sua mãe. Para isto, tomando como base a centralidade das Escrituras, ele dá a Timóteo pelo menos 3 razões para que ele permanecesse firme na sua jornada, independente das circunstâncias. A gente vai ver nesse texto que Paulo dá como primeira razão a procedência das Escrituras, de onde ela veio, qual era a sua fonte, quem foi que trouxe essa palavra para eles. Também a sua utilidade, para que a palavra de Deus serve,
para que a Bíblia deve ser usada e o seu propósito. Qual a finalidade? Aonde que a palavra de Deus, onde Deus quer chegar na nossa vida através da sua palavra. Mas antes, precisamos ressaltar que Paulo encoraja Timóteo, porque ele via em Timóteo um verdadeiro cristão. Então, só podemos ser encorajados a permanecermos firmes à palavra, a passarmos por todas as dificuldades, se verdadeiramente somos seguidores de Cristo. Diferentemente dos homens perversos, que ele vai falar, impostores, no versículo 13, que ele diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele começa o texto que nós falamos, tu, porém, permaneces. Então, fazendo um contraste com os perversos, com os mentirosos, com os impostores, que estavam inseridos também no contexto da igreja, Paulo faz um contraste mostrando que o que ele esperava dele era que ele permanecesse no que ele aprendeu e no que ele havia sido inteirado. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós permaneçamos na palavra, que nós não sejamos iguais aos perversos, aos enganadores, aqueles que são os impostores, que muitas vezes estão no nosso meio, mas com outros objetivos, fazendo uso da palavra para outros fins. Paulo diz para ele, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Assim como era o que se esperava de Timóteo, assim também é o que se espera de todos os cristãos, que ele permaneça no que aprendeu e no que foi inteirado. Então, em que nós temos aprendido, né? Em que nós temos sido inteirados? A cada momento que a gente lê a palavra, a cada momento que a gente vem para a EBD, né? A gente sempre fala que, o pastor sempre fala, na verdade, né? Que nós temos a maior EBD de Recife, de Pernambuco, do Brasil, né? Do mundo. Nós temos uma EBD forte, que as pessoas vêm e estudam a palavra. Mas, será que nós temos permanecido firme naquilo que nós temos aprendido, né? Será que nós temos realmente colocado isso no centro do nosso coração, da nossa vida? E aqui, permanecer significa perseverar, se apegar a algo, estar afincado, né? Morar na palavra de Deus. Precisamos permanecer nessa perspectiva, né? Agarrado. A gente não pode soltar a palavra de Deus em momento algum. Timóteo havia aprendido a palavra de Deus com a sua avó e sua mãe Eunice. Lá no capítulo 1, verso 5, vai falar sobre essa educação. Mas também Paulo depois vai dizer também sobre aquilo que eu te ensinei. Então, nós sempre temos aprendido, de alguma forma, a palavra de Deus. E precisamos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Se a gente não procurar aprender, a gente não vai ter em que permanecer, porque não vai ter conteúdo. E inteirado significa convencido, persuadido, ter certeza de, coisa que você tem garantias, que é completamente confiável, coisa que é digna de confiança. Essa tem que ser a perspectiva daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser digna de confiança na vida de cada um de nós. O conhecimento que Timóteo tinha era justamente embasado nas Sagradas Letras, como ela vai dizer no versículo 15. O que tornava sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o segredo das Sagradas Letras era justamente trazer ao coração de Timóteo a certeza da fé em Cristo Jesus. E o segredo da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje, é justamente desenvolver no nosso coração a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Se nós não estamos sendo desenvolvidos nessa perspectiva, é porque precisamos buscar mais a Deus. Sendo assim, apenas aqueles que são convictos de sua salvação em Cristo, à luz das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, é que estarão dispostos e aptos a suportar tudo pela proclamação da sua palavra. Todos nós passamos por dificuldades quando somos cristãos, todos nós temos que abrir mão das situações as mais adversas possíveis, adolescentes, jovens, adultos, e só vão verdadeiramente suportar, pagar o preço, aqueles que forem verdadeiros cristãos. Então, todos aqueles que creem que fiel
é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, como Paulo disse em 1 Timóteo 1, versículo 15. Então, é essa perspectiva que Paulo está trabalhando na mente de Timóteo, a partir não só da palavra, mas do seu exemplo, e é essa perspectiva também que a palavra de Deus quer trabalhar a vida de todos aqueles que se aproximam dele. Dito isto, agora vamos analisar as 3 razões que Paulo pontuou para que Timóteo e nós também permanecêssemos firmes. Primeiro, o texto vai falar sobre a procedência das Escrituras. No versículo 16, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí nós podemos ver a doutrina da inspiração divina, né? Uma das doutrinas que permeiam, né, o cristianismo, permeiam a palavra de Deus, é justamente que nós cremos que a palavra de Deus ela foi inspirada por Deus. Então essa doutrina da inspiração divina é a mais importante de todas as doutrinas, pois é das Escrituras que procedem as demais doutrinas que norteiam a vida cristã. Então, é a partir do momento que eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus, que a Bíblia não só contém, mas que a Bíblia é a palavra de Deus, é que as outras doutrinas vão poder fazer sentido na minha mente e no meu coração. A doutrina da soteriologia, da doutrina da salvação, da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, da cristologia, que é a doutrina de Cristo, né, como o nosso Salvador, e tantas outras doutrinas, elas só vão fazer sentido à nossa vida a partir do momento que nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Lá em 2 Pedro 1, verso 20 e 21, diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Se você crê nisso, então a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus na sua vida. Esta inspiração é de forma plena em todas as suas partes, em todos os seus diferentes tipos de literatura que ela contém e em todos os assuntos que ela aborda. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Muitos tentam trocar, muitos tentam distorcer, muitos tentam relativizar a palavra, mas nós cremos que ela é a palavra de Deus. Paulo tinha plena convicção daquilo que ele estava encorajando a Timóteo. Além dele repetir pelo menos 2 vezes na sua primeira carta, nós podemos ver no capítulo 1, verso 16, e no 4, 9 de 1 Timóteo, ele vai dizer que fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Então, Paulo estava falando, exortando, influenciando, buscando encorajar a Timóteo sobre aquilo que ele cria, né? E uma vez o pastor Pagler, no seminário, ele disse que a gente só pode dar aquilo que tem, né? Então, você só pode aproximar uma pessoa de Deus à distância que você também está. Então, nós precisamos entender que precisamos crer que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, para que a gente possa também estar levando essa mensagem para as pessoas. E além disso, a própria vida do apóstolo Paulo expressava, deixava isso muito claro em vários textos que nós conhecemos, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, a sua crise existencial de achar que era melhor estar lá com Cristo, mas entendia que ainda tinha uma missão aqui na terra. Então, vários momentos da sua vida, ele deixava muito claro que ele cria que fiel é essa palavra e digna de aceitação. E aí cabe a nós uma reflexão. Você crê que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação? Ou você tem buscado aceitar a palavra só em parte, né? Caixinha de promessa, né? Só aquilo que interessa. Mas é fiel esta palavra e digna de toda aceitação. As coisas boas aos nossos olhos, as coisas ruins aos nossos olhos, todas elas devem ser aceitas porque fiel é esta palavra. A sua vida demonstra que você crê que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Como eu falei, Paulo usa o seu próprio exemplo, sua própria vida. Os discípulos também, através da sua própria vida, demonstraram que eles acreditavam que
a Bíblia ela era inspirada por Deus, né? E como temos lidado com essa realidade na nossa vida, né? Como tem sido o nosso testemunho diante dessa palavra. Vivemos tempos difíceis, cada vez mais aumenta o número dos que não creem, dentro e fora da igreja. Líderes que querem atualizar a Bíblia, como os irmãos já sabem, outros que dizem para suas ovelhas simplesmente aquilo que elas querem ouvir, mas Paulo está nos dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso ela é fiel e digna de toda aceitação. Crer nesta inspiração é dar a autoridade a quem de direito, a Deus, aquele que ela nos diz que é o nosso Criador, que enviou Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados e que um dia irá vir nos buscar para vivermos eternamente com Ele. Então, crer nessa inspiração é crer nessa mensagem, é esperar que essa mensagem se concretize nas nossas vidas. Crendo assim, quebramos as barreiras estabelecidas pelo pecado e nos entregamos por completo e experimentamos a segunda razão pela qual Paulo ensina a Timóteo. E essa segunda razão é a utilidade das Escrituras. Primeiro, é a sua procedência, porque as Escrituras ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Segundo, porque ela é útil para nossas vidas. Sendo as Escrituras a autoridade final das nossas vidas, por serem inspiradas por Deus, ela é útil para a nossa santificação através do ensino, da repreensão, da correção e da instrução na justiça, como podemos ver no versículo 15 ao 17. Ela é útil no ensino, porque ela é o único meio pelo qual Deus se revela de modo especial, comunicando verdades redentoras e educando o homem de acordo com a vontade de Deus para uma vida piedosa. Então, a única forma de Deus trazer essa sua palavra, esse conhecimento, né, essas informações para nós como cristãos, é através da sua palavra. É ela que nos ensina através da leitura, do estudo, através da ação do Espírito Santo, tudo que Deus quer revelar para cada um de nós. Ela mesmo diz que aquilo que Deus quis revelar na sua palavra, Ele assim o revelou. Cabe nós buscarmos ter esse conhecimento. Então, esse ensino é visto como doutrina, né? São os ensinamentos, os valores, né? O que eu preciso fazer como cristão é a palavra de Deus que vai nos ensinar. Ela nos ensina, mas ela também nos repreende, né? Onde muitos vão ver que é como se fosse o aspecto negativo da palavra, que ela vai apontar os nossos erros. Ela vai mostrar tudo aquilo que nós fazemos de errado, que desagrada a Deus. Ela é a única fonte de autoridade para preencher todo aquele que, mesmo conhecendo as Escrituras, ainda anda no erro. Então, qual é a fonte de informação? Qual é a autoridade sobre as nossas vidas para nos dizer o que é pecado, o que não é? Para nos dizer se estamos realmente caminhando no caminho certo, se estamos realmente caminhando segundo a vontade de Deus ou não. É a palavra de Deus através da sua repreensão. Vai estar sempre nos mostrando aquilo que estamos fazendo de errado. Mas também ela age na nossa vida com correção. Esse seria o aspecto positivo. Ela não só aponta o nosso erro, mas também ela vai nos mostrar o que nós devemos fazer para corrigir esses erros. Então, essa correção ela nos mantém no caminho, restaurando-nos sempre que estamos fracos, né? Estamos querendo nos desviar. Então, a palavra de Deus vem e mostra o nosso erro e mostra o que nós precisamos fazer. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos fugir da aparência do mal, né? Precisamos não sentar na roda dos escarnecedores. Então, vários ensinamentos ela vai trazer para justamente corrigir aquilo que ela está nos repreendendo. E, por último, ela vai nos instruir. Ela também nos instrui no caminho. Ela nos leva a um patamar acima do que apenas corrigindo. Ela nos leva à maturidade espiritual, à perfeição e à glória em Cristo. Não há mais nada necessário para a vida do cristão. As Escrituras são capazes de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, como Paulo disse no capítulo 15, que era a ação que a palavra de Deus fazia na vida de Timóteo.
Então, a instrução, ela vai nos levar a um nível mais acima. Não só a gente vai entender o que tem que fazer de certo, mas vamos amadurecer, vamos aprender cada vez mais a sermos melhores cristãos a cada dia. E por fim, né, mas não menos importante, o último, que é o propósito das Escrituras. Ela é inspirada por Deus, sua procedência é útil para nossas vidas, mas ela tem um propósito. No versículo 7, 17, ele vai falar sobre isso. Primeiramente, precisamos entender neste versículo que esse propósito só é cumprido na vida do homem e da mulher de Deus. Aquilo que a gente falou também no começo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós não somos homens e mulheres de Deus, então esse propósito, ele não irá se cumprir em nossas vidas. O resultado disso, desse cumprimento, dessa ação, né, dessa transformação na vida de um homem de Deus, é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Esse ser perfeito, claro que não significa ser sem pecados, né? Nem ser uma pessoa com a perfeição moral, mas perfeito no sentido de sermos maduros espiritualmente, né? De termos conhecimento suficiente para vencer as provações, para reconhecer nossos erros, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para termos uma vida de comprometimento com a sua obra, focada no reino. Então, é nessa perspectiva que o texto vai trazer essa palavra perfeição. É nós deixarmos de sermos criança e passarmos a ser adultos, como lá em 1 Coríntios 13, verso 11. É deixar de se alimentar de leite e passar a se alimentar de alimento sólido, como lá em Hebreus 5, verso 13 e 14. Então, é esta a perfeição, né, que a palavra está nos mostrando, está nos confrontando e está dizendo que se formos homens e mulheres de Deus, ela irá acontecer em nossa vida através da ação dessa palavra. Então, essa perfeição que vem através do ensino, da repreensão, da correção e da instrução, nos habilitará para toda a boa obra, né? Então, nós somos chamados para toda a boa obra. Lá em Efésios vai falar nisso também. Então, toda boa obra é justamente você viver em prol do reino. É você viver proclamando a palavra. É você viver segundo a vontade de Deus, né? Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Então, nós precisamos viver uma vida de obras, né, que justifiquem a nossa fé. E aí, nós concluímos dizendo que podemos observar que para Paulo, todos os dias era dia da Bíblia, né? Não só o segundo domingo, né? Não só um dia específico, mas para Paulo todos os dias era o dia da Bíblia. Até mesmo na prisão, em seus últimos dias de vida, ele exaltava as Escrituras e o seu autor. Ele dizia: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo preso, mesmo passando dificuldade, mesmo ciente da sua morte, como nós podemos ver aqui no capítulo 4, mesmo diante de tudo isso, Paulo dizia: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo ela sendo a razão de suas algemas, ele diz, ela é útil. Mesmo preso, né, mesmo por dificuldades, mesmo assim, Paulo diz, ela é útil, né? Quantos de nós, né, estamos dispostos a dizer que alguma coisa que teoricamente nos faz mal, teoricamente nos traz sofrimentos, nos traz dificuldades, que ela é útil? Geralmente, as coisas que nos fazem mal, nós dizemos que ela é prejudicial, não útil. Mas Paulo dizia, ela é útil. Tem uma forma mais sincera, mais genuína, de celebrar a existência desse livro do que esta, né? Que mesmo nas dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que essa palavra de Deus não nos permite fazer no mundo, né? Mesmo de todo esse sofrimento, né? Muitos jovens, muitos adolescentes principalmente, né? Tem que abrir mão de muita rotina, de muitas coisas que o mundo coloca aí, né? E eu sei que isso gera um sofrimento, né? Gera uma insatisfação, mas mesmo assim dizer assim, ela é útil. Então precisamos buscar termos esse sentimento. Qual o seu sentimento nesta manhã por essa palavra? Ela é útil para a sua vida,
ela é escrita por Deus, ela é inspirada por Deus. Assim como Paulo, você celebra a existência da Bíblia todos os dias da sua vida, reconhecendo que ela é toda inspirada por Deus e útil para a sua vida, independentemente das circunstâncias. Então, que possamos pensar um pouco a respeito disso, né? Se realmente nós celebramos a existência dessa Bíblia que estamos comemorando hoje dessa forma. Era na palavra que estava firmada a sua esperança de que naquele dia, o dia do Senhor, Deus irá julgar vivos e mortos. Capítulo 4, verso 1. E também ele será o reto juiz que dará a coroa da justiça, não apenas a eles, não apenas a Paulo, não apenas a Timóteo, mas a todos aqueles o quanto amam a sua vida. Capítulo 4, verso 8. Onde é que está depositada a sua esperança aqui nessa terra? A de Paulo estava depositada na palavra de Deus. Por isso ele nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 19 a 20. Era nessa palavra que estava depositada a fé e a esperança de Paulo. Ele sabia que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. E a pergunta que não quer calar: nós temos realmente o que realmente comemorar no dia da Bíblia? Ela tem sido tudo isso em nossas vidas? Você a maneja bem, como o apóstolo Paulo orienta Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, de 2 Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, tudo isso tem sido uma realidade das nossas vidas. Paulo já cumpriu a etapa dele, ele já teve condições de dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, cumpri a carreira e guardei a fé. Mas nós podemos dizer também, uma pesquisa mostrou que mais de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Estava pesquisando, a questão do dia da Bíblia, aí fui ver uma pesquisa recente aí, né? Mais de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. A gente pensa, imagina os membros, né? Imagina os membros. Isso, inclusive, isso deveria ser uma pergunta de concílio, né? Já leu a Bíblia toda de ponto e corte, né? Se não leu, nem seguia. Devia ser a primeira pergunta do concílio. Se não leu, nem continuava. Já mandava ele ler para depois marcar o concílio de novo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que comemorar algo, né, tem a ver com que realmente aquilo seja relevante, que a gente viva aquela realidade. Os pesquisadores e estudiosos dizem que, se lermos a Bíblia sem parar, de forma acelerada, levamos aproximadamente 48 horas para lê-la completa. Então, se a gente começar a ler sem parar, sem dormir, rápido, a gente leva 48 horas para lê-la completa. Se lermos no ritmo normal, como eu estou falando aqui para os irmãos, né, ritmo de oratória, nós gastamos 70 horas e 40 minutos para ler toda a Bíblia, sem dormir, né, seguindo direto. E aí, levando-se em consideração que um ano tem 8.760 horas, uma simples equação, multiplicadas pelos anos que você tem de evangelho, aí cada um faz seu cálculo, né? Será que você já teve horas o suficiente para ter lido a Bíblia toda em pelo menos uma vez? Aí você multiplica pelo seu tempo de evangelho, né? E aí divide por, vamos dizer, 70 horas, né? Aí você pode ver quantas vezes você poderia ter lido. Aí será que você leu pelo menos uma vez? É preciso que hoje tenhamos homens e mulheres como Paulo, que realmente valorizem as Escrituras da forma que Deus espera que a valorizemos, vivendo segundo as suas promessas. O Senhor me livrará, disse Paulo em 2 Timóteo 2,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará
salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo se inspirava nas Escrituras. A gente sabe que as Escrituras de Paulo era o Antigo Testamento. E aí, nós podemos ver que Paulo se baseava nas Escrituras, sim. Aí, por exemplo, Salmo 34, verso 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, e ele fala em Timóteo, o Senhor me livrará. De onde será que ele buscou essa informação? É possível que tenha sido de Salmo 34, verso 19. Lá em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E aqui a Timóteo ele vai dizer: e me levará salvo para o seu reino celestial. Então ele buscou essa convicção, essas informações, essas promessas, provavelmente em Salmos, em Isaías, Jeremias, Daniel, no Pentateuco, em todos os textos que ele tinha à mão. Então essa confiança de Paulo estava nas Escrituras. O seu livramento estava no Salmo 34, como eu falei, em Isaías 41:10. Meus irmãos, nós temos muito mais promessas do que Paulo tinha. Paulo só tinha o Antigo, nós temos o Antigo e o Novo. Nós temos a Bíblia, que nesta manhã, fazendo uma junção entre o Antigo e o Novo, ela possa falar aos nossos corações. Eu juntei aqui e fiz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Por quê? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. E me levará salvo para o seu reino celestial. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se vivemos nessa confiança e esperança, realmente faz sentido celebrarmos o dia da Bíblia. E aí eu queria que nós pudéssemos ler essa junção que eu fiz, né? Pedir para Paulinha colocar aí, né? A junção do 2 Timóteo 4, 18, com Salmo 39, verso 4, Isaías 41, verso 10. Podemos ler juntos? O Senhor me livrará também de toda obra maligna, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, e me levará salvo para o seu reino celestial. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe, né? Que realmente possamos viver de forma que faça sentido a gente celebrar o dia da Bíblia. Amém. Irmão Leandro, que Deus em Cristo continue te abençoando rico e abundantemente. Quantos foram os abençoados nessa manhã? Diga glória a Deus. Irmãos, essa é uma das mensagens, né? E é muito fácil para mim poder dizer isso. Essa é uma das mensagens que vale a pena a gente ver de novo. No aconchego do seu lar durante a semana, separa um momento para assistir essa mensagem, com aquele cadernozinho, né? Aquele diário de mensagens onde você vai escrever e ser alimentado, porque maravilhosa palavra o Senhor nos deu nessa manhã. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos aqui presentes, que Deus continue abençoando a nossa irmã Maria José, que foi batizada aqui na igreja, conheceu a igreja, passou a ser discipulada via online, e veio aqui, se batizou, está sempre conosco, nunca mais nós tínhamos feito menção dela, nossa irmã Maria José, a nossa irmã Elisa e o nosso irmão Natan, né, que estão em viagem na casa das filhas, que o nosso bom Deus continue abençoando, nossa irmã Marta Assunção, nossa irmã Inoã e a irmã Rosa,
Que Deus em Cristo continue abençoando essas irmãs preciosas que estão distantes, mas também estão acompanhando essa transmissão e sendo abençoadas por esse culto tão abençoado que nós tivemos oportunidade de participar.